Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez, encarnados e desencarnados, em pensamentos, em sentimentos. Temos um aviso importante a fazer, é o nosso encontro de medicina espiritual de 2020, que será realizado no dia 6 de dezembro, no domingo, de 9 às 11h30. E o tema escolhido para esse ano foi Fluido benefício curador, seu alcance e a eficácia. Isso vamos tentar no domingo, 6 de dezembro, de 9 às 11h30, estarmos focados, agradecendo desde já o esforço da casa que faz por todos nós, em união, em busca de conhecimento, de crescimento espiritual. Vamos pedir a Deus, aos amigos espirituais, que nos envolvam nesses minutos que estivermos aqui em reunião, envolvendo também nosso querido companheiro Guilherme Franco, que trará as reflexões dessa noite de hoje. Vamos assim, Senhor, pedir a permissão para darmos início a essa nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Conosco, Guilherme, já figura bastante conhecida nossa. Boa noite a todos. Foi. É uma grande alegria podermos estar reunidos virtualmente nessa grande reflexão, nessa possibilidade de nos reunirmos com a equipe espiritual da casa, com os amigos espirituais, com nossos mentores e, de alguma forma, tecermos pensamentos, reflexões, estudos acerca dessa doutrina que nos ajuda, que nos apoia tanto. E eu acredito que é sempre um movimento ainda mais gostoso e desafiador quando temos a possibilidade de realizar um estudo com o tema livre, onde podemos escolher, né, a temática. E eu digo desafiador porque, diante de tantos dilemas, de tantas dificuldades, de tantas coisas diferentes que nos acontecem, né, ao longo das nossas rotinas, porque nós somos espíritos imortais, mas ainda num exercício de construção de nossa felicidade e, portanto, espíritos ainda muito pouco sabedores da inteireza da lei de Deus, as possibilidades de abordagem são gigantescas. E a doutrina espírita ela nos oferece muitas bases, muitas referências importantes para nós pensarmos sobre a vida. Para compreendermos esse fenômeno chamado encarnação, para pensarmos sobre esse critério da justiça, da misericórdia, da bondade, dessa entidade única que é o nosso Criador, para que nós possamos pensar sobre essa pluralidade de existências que é o fenômeno das reencarnações sucessivas, para pensarmos sobre essa possibilidade da pluralidade dos mundos habitados, que nos coloca em contato não apenas com a possibilidade de vivermos experiências encarnatórias e também vivenciarmos experiências na erraticidade enquanto espíritos desencarnados em diversos mundos, mas também abre para nós a possibilidade de estarmos em contato com espíritos extraterrestres, encarnados e desencarnados, de compreendermos esses fenômenos. Abre as possibilidades de estarmos pensando, nos pensando e pensando as relações com os espíritos desencarnados através da comunicabilidade entre os planos, de desdobrarmos essa interação constante que acontece, de percebermos a influência desses espíritos sobre nós e a nossa influência sobre eles na erraticidade.
E dentro desse grande contexto, a possibilidade de pensarmos os nossos assuntos contemporâneos. Porque, embora a nossa sociedade tenha melhorado muito ao longo desse último século e meio, desde o advento da doutrina espírita, ainda trazemos, enquanto humanidade, diversos desafios. Ainda trazemos os desafios de vencermos as nossas más tendências. Ainda vemos muitas atividades, muitos sentimentos equivocadamente colocados em prática, ferindo a natureza, ferindo a outros espíritos, roubando muitas vezes oportunidades valiosas de desenvolvimento do outro e trazendo contextos de dificuldade para nós mesmos. Mas também percebemos que, além desses contextos de erros, nós ainda vivenciamos um contexto de ignorância absoluta sobre diversos aspectos de nossas vidas. Contextos que precisam de luzes, que precisam de pesquisa, que precisam de estudo, de diálogo. Então, nesse sentido, delinear um tema, pensar sobre uma abordagem e trazer esse estudo de forma sintetizada em 40 minutos é talvez um dos maiores desafios que se apresentam a um palestrante. Mas é um desafio sempre aceito, o meu coração sempre com muita felicidade, porque nós temos a chance de auscultarmos o que é que nós efetivamente queremos, de pensarmos onde estão os nossos dilemas, onde estão as nossas dificuldades, onde estão os nossos anseios, o que nos tem tocado efetivamente o coração e como a doutrina espírita pode nos ajudar nesse sentido. E aí, quando eu realizo esse exercício com uma liberdade de poder escolher, e contar com a espiritualidade da casa a direcionar o meu pensamento e o meu olhar, de alguma forma pensar coletivamente, o meu coração salta realmente de uma forma diferenciada. Pensar, portanto, em tema livre é, antes de mais nada, um grande privilégio para a minha pessoa e eu espero, de alguma forma, conseguir levar a cada um de vocês material útil de reflexão. Bom, eu fiquei pensando, talvez, já esteja ficando batido refletirmos sobre Covid, sobre todas essas dificuldades da pandemia que estamos vivenciando. Talvez já esteja até se esgotando as possibilidades de abordarmos as questões de esperança, de progresso. Não que seja um assunto que esteja esgotado, mas talvez em função da nossa pequena capacidade de abordar esse assunto durante tantas palestras, durante tantos estudos que vemos fazendo ao longo desses 9, 10 meses em que temos tentado achar uma solução para essa pandemia. Talvez pudéssemos tecer algumas reflexões pensando acerca dessa nova onda, que está fazendo com que muitas cidades estejam fechando, que está fazendo com que precisemos refletir sobre muitos dos nossos hábitos. Mas eu gostaria talvez de sair um pouco desse contexto para fazer dentro de um outro movimento e constatarmos sobre progresso e sobre a abertura que esse movimento todo tem nos trazido. Eu sou carioca de 1976, nascido e criado no Rio de Janeiro. Tive uma possibilidade de estar vivenciando dentro do campo da tecnologia durante bastante tempo da minha formação profissional.
Mais recentemente comecei a fazer um misto, pensando um pouco em pedagogia, em psicologia, mas a tecnologia sempre foi algo que me encantou muito. E eu tive o privilégio de acompanhar o surgimento da internet no Brasil, o nascimento, né, o florescimento de todas essa forma de troca de informações. E aí eu brinco, né, fazendo referência à primeira versão dos programas que são disponibilizados, né, a internet beta, né, que não é um termo usado, mas assim, nos seus primeiros ensaios, nos seus primeiros insights, e a internet das homepages, né, lá no passado, com as conexões de escadas, e aí a gente vem tendo um aumento da internet comercial, uma melhoria das tecnologias de comunicação, um boom das tecnologias de telefonia que possibilitaram o aumento da quantidade de pessoas conectadas, a abertura do mercado brasileiro, que possibilitou a chegada de equipamentos, de computadores com maior capacidade de processamento, com maior confiabilidade, com menores preços. E na sequência disso, né, a abertura da internet 2.0, não apenas do ponto de vista onde éramos usuários passivos de informações disponibilizadas, mas onde começávamos a interagir, né? E aí talvez um dos grandes ícones dessa internet sejam a Wikipedia, os blogs, o Orkut, e agora, mais recentemente, uma nova revolução, né, que nos coloca nos apps dos celulares, que nos coloca na utilização das inteligências artificiais, que nos coloca numa internet muito rápida, de grandes volumes de dados e processamento em tempo real, a tal ponto que nós podemos tomar ciência pelos nossos celulares de promoções relâmpago que estão acontecendo em um supermercado à medida que passamos na frente de determinadas seções do mercado. Para citar um exemplo que um amigo me relatou agora recentemente, ele estava numa grande rede americana, passando em frente à seção de cervejas, e aí recebe uma mensagem no seu celular dizendo que ele poderia comprar um volume de tantas cervejas e mais tantas unidades de um outro produto que estava numa outra seção e se beneficiar de um desconto para a compra de um aparelho celular, porque ele tinha pontos já suficiente no seu cartão de crédito para juntar aquelas coisas todas. E tudo isso porque o seu celular está conectado à internet em tempo real, funcionando com a localização em tempo real, enviando para servidores, para serviços, a sua posição, e esses serviços, utilizando a posição, identificam o mapa do mercado, os produtos que estão ali próximos, cruzam com os dados de compra, com os dados de cartão de crédito utilizados para fazer o pagamento, e dentro de toda essa inteligência, com os perfis de consumo dele nas últimas compras, e nós vamos nesse movimento de muita inteligência, aumentando as nossas possibilidades de nos beneficiarmos dos nossos hábitos de consumo. E eu tenho pensado muito sobre isso em tempos de pandemia, porque talvez aqui no Brasil ainda não estejamos utilizando essas tecnologias de forma tão intensa, mas muitos de nós já temos começado a perceber quão invasivas são essas tecnologias. Às vezes desejamos comprar um determinado produto, fazemos uma busca por aquele produto utilizando o nosso celular, e aí nosso celular, nosso computador, nosso tablet passam a ser povoados de propagandas e de ofertas daquele produto que buscamos e de produtos semelhantes durante algum período de tempo. Como se fôssemos aos poucos sendo tentados a ceder
a tentação da compra daquele produto, daquele serviço, daquele equipamento. Eu vejo vantagens e desvantagens nesses contextos. Sou uma pessoa que, como venho do campo da tecnologia e sou espírita, eu acredito nas grandes possibilidades de progresso. Mas acredito que precisamos também pensar de uma forma crítica e cautelosa sobre a utilização dessas tecnologias. Fico pensando como será grandiosa a possibilidade de sairmos com os nossos comboios para a entrega e distribuição de alimentos para populações em situação de rua e termos os GPS de nossos carros, de nossos celulares, direcionando os melhores trajetos para realizarmos os atendimentos mais críticos. Porque esses GPS poderão sinalizar para nós onde se encontram os maiores grupamentos de pessoas com as situações mais carentes. Talvez possamos montar um mapa de pessoas em situação de absoluta criticidade com relação à situação de vida, para que aquele comboio possa, em algum momento, realizar o seu movimento de recolhimento daquela pessoa em uma situação de saúde crítica para levá-la até um hospital. Talvez possamos pensar na mobilização desses movimentos de economia em nossos processos de compra para que, ao sairmos do mercado, possamos receber uma lista de localidades onde possamos deixar partes dessas compras como doações para grupos que realizem atividades de apoio a populações mais carentes. Talvez possamos receber sinalizações adequadas aos nossos processos de formação, dizendo, na proximidade de nossas residências, dos trabalhos, dos restaurantes onde nos encontramos, quem são os jovens que não têm acesso a possibilidades de estudo mais amplas, mas que estão com dificuldades em alguma matéria, em alguma disciplina que nós dominamos, para que nós possamos pegar o nosso telefone, marcar um café e tirar as suas dúvidas sobre aquele assunto. Talvez possamos utilizar essas tecnologias de formas positivas muito em breve. Trouxe apenas alguns exemplos provocativos para que nós possamos perceber quão distantes estamos da utilização destas novas tecnologias em favor dos contextos dos menos favorecidos. Enquanto graçamos com o uso da tecnologia favorecendo e facultando a economicidade de nossos hábitos de consumo, ainda estamos muito aquém de utilizá-las de forma muito produtiva para o apoio ao outro. E talvez possamos, então, começarmos a nos utilizar destas tecnologias, porque às vezes é apenas uma questão de criatividade. Eu tenho estado em contato com um professor de matemática que tem gravado conteúdos para disponibilizar nas redes sociais e montou um grupo de WhatsApp em que as pessoas se inscrevem e ele envia, à medida que esses conteúdos vão sendo disponibilizados, ele envia para o grupo dizendo, olha, disponibilizei um vídeo sobre o assunto tal. Meus alunos, ele é professor, estão demonstrando dificuldades sobre tais e tais assuntos e eu não estou com tempo de produzir conteúdos. Se alguém tiver tempo para produzir um microvídeo sobre isso, produz, coloca na sua rede social e coloca o link para que outras pessoas possam se beneficiar. E é interessante percebermos que nesse movimento praticamente só ele produz conteúdos. Tamanha a dificuldade que nós temos de sermos produtores do bem. Somos consumidores por excelência. Temos muita dificuldade ainda de enxergar o outro em suas carências, em suas deficiências,
de não julgá-lo e de percebermos ou tentarmos perceber o que nós temos, que com um pequeno esforço pode ser colocado a serviço do outro para fazer uma diferença gigantesca em sua vida. Estabelecimento, trabalho em rede, as ajudas que podem chegar às pessoas. Aqui na nossa casa, no Rita de Cássia, temos pensado muito sobre isso. À medida que a pandemia foi avançando, o isolamento social foi acontecendo, em que as salas de aula foram sendo fechadas, fomos percebendo a dificuldade do governo na manutenção dos serviços da oferta de aulas, da oferta de conteúdos na rede pública de ensino. Fomos vendo as dificuldades dos próprios alunos e dos professores em estarem entrando nesse contexto digital. Professores com dificuldade de produzir conteúdos de forma adequada para chegar até os seus alunos. Dificuldades das mais básicas, falta de equipamentos, falta de conexão com a internet, falta de conhecimentos específicos para gerar conteúdos no ambiente digital. E do ponto de vista dos alunos, dificuldade de conectividade, falta de conexão, falta de equipamentos, falta de hábito, de costume. Coisas que muitas vezes são triviais para a classe média, para a classe alta, e que nós vamos percebendo que, embora nós estatisticamente tenhamos mais do que 2 linhas de aparelho celular habilitadas para cada habitante do país, Brasil. Embora estimativamente tenhamos mais de 1,5 aparelho de celular por habitante, há grandes bolsões em nossa sociedade que não têm acesso adequado a essas tecnologias que podem fazer a diferença. Ainda essa semana eu pensava sobre isso. Lá em casa, tivemos que fazer um aumento da conectividade. Tivemos que contratar um link de fibra ótica, porque não estava dando conta. Eu, com meu computador, minha esposa com o computador dela, meu filho com o computador dele, eu com meus 2 aparelhos celulares, minha esposa com o aparelho celular dela, meu filho com o aparelho celular dele e a minha sobrinha com a Smart TV. A conexão de internet já não estava dando conta. Enquanto via nos nossos grupos, na nossa rede interna de trabalhadores da casa, o pedido de trabalhadores da casa, falando de crianças e de adultos atendidos em nosso projeto social, falando, pedindo smartphones, pedindo tablets, computadores, para que seus filhos tivessem pelo menos alguma condição de acessar a internet, de acompanhar as aulas, porque eram pessoas que estavam excluídas por não terem esses equipamentos. E eu fiquei pensando, nós não estamos no interior do Brasil. Estamos falando de um público da Rocinha, uma das maiores aglomerações populacionais da América Latina, de baixa renda, incrustada no bairro ou nas proximidades do bairro de maior IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do Rio de Janeiro, a 2ª maior cidade de nosso país, onde teoricamente essas pessoas, ou a maioria dessas pessoas, poderia ter já um nível de inserção nesses contextos digitais que as capacitasse a seguir com mais facilidade. E aí eu olhei à volta, abri uma gaveta e me dei conta
que eu tinha 3 aparelhos smartphones encostados, porque a capacidade de processamento deles já não atendia mais às minhas necessidades. Equipamentos funcionais. E fiquei pensando, nesses tempos de pandemia, em que tantos desafios se apresentam em nossa sociedade, talvez tenhamos mais um que não pensamos, não refletimos até então. Esse processo de exclusão digital, que coloca à margem centenas de estudantes das redes públicas, centenas de jovens que estão se preparando para o Enem, centenas, talvez milhares de adultos desempregados que não têm condições de estar procurando um emprego via conectividades digitais. Isso apenas para falar desses contextos mais simples. Agora, esse mês, eu saí do trabalho formal com carteira assinada em que eu estava e me dei conta, precisei dos serviços, né, do governo para saque de FGTS, entrada de seguro-desemprego, esses movimentos todos. E eu me dei conta que eu consegui fazer tudo isso de casa, instalando aplicativos. eGov, e-carteira de trabalho, e não sei o que, e um monte de troço. Me dei conta de quão avançados nós estamos em termos de uso dessas tecnologias. Abri uma conta digital até então, conta de banco até então, eu não tinha feito esse movimento. Nessa história, o banco sabe quem eu sou tirando uma foto minha e identificando, fazendo a identificação facial. E eu fico pensando na quantidade de pessoas que estão excluídas desses processos, tendo dificuldades até mesmo para marcar uma perícia do INSS, para fazer a solicitação do seu seguro-desemprego, para fazer o cadastro de sua conta bancária para receber o saldo do FGTS, porque nem isso eu precisei sair de casa. O próprio aplicativo fez, solicitou os dados bancários e fez a transferência automaticamente. Mas qual é o pré-requisito? Que eu tenha um celular conectado à internet, um smartphone com características mínimas para a instalação desse aplicativo. E aí talvez nós possamos pensar nesse novo contexto e olharmos que todo esse movimento da pandemia chega até nós com mais um grande desafio. Se a doutrina espírita nos fala da necessidade de sermos caritativos, de realizarmos a caridade, porque fora da caridade não há salvação, ou seja, é através da caridade que vamos nos habilitar a sermos espíritos melhores, que vamos desenvolver nossa capacidade de sermos espíritos mais responsáveis e felizes. Talvez seja através do Covid que possamos descobrir ou que possamos começar a descobrir novas facetas da prática dessa caridade. Talvez através de todos esses desafios que se abrem, se nós abrirmos nossos olhares um pouquinho, possamos perceber à nossa volta a quantidade de pessoas que estão excluídas deste novo modo de ser, que insere a tecnologia de forma intensa em nossas vidas e que exatamente por causa disso exclui talvez centenas de pessoas. E estamos falando apenas da segunda maior cidade de nosso país. Não estou nem olhando para o interior, onde talvez nem mesmo as conexões à internet facilitem a utilização desses serviços. Como será possível acessar as redes sociais para assistir os vídeos, as videoaulas postadas, se não tivermos conexões de banda larga? Hoje, atualmente,
Sou residente da Rocinha por opção. E eu fico pensando, enquanto nós aqui no Leblon falamos de banda larga de 200 mega a R$100, em alguns contextos promocionais a 90, estamos falando de conexões de banda larga sem fibra na Rocinha, de 60, 70 mega a R$120. Os lugares que precisariam dos maiores custeios para redução, para maior acesso, são os lugares que estão com os custos mais altos para acesso à internet. São as pessoas que têm maior dificuldade para que a internet chegue até as suas casas. São pessoas que sofrem muitas vezes com a sobrecarga das redes elétricas que queimam seus equipamentos. São pessoas que muitas vezes sofrem porque com a falta de infraestrutura suas casas são úmidas e esses índices de umidade acabam reduzindo a vida útil dos equipamentos que muitas vezes são caros. E é cada vez mais difícil comprarmos equipamentos baratos. Eu fiz esse exercício agora em função da Black Friday e foi muito interessante perceber a dificuldade de comprar um computador a menos de R$1.800. A dificuldade de comprar um smartphone com capacidade de processamento que possa instalar vários desses e-serviços por menos de R$700. E aí a gente fica se questionando sobre a grande possibilidade que o nosso entendimento, o entendimento que a doutrina espírita nos traz sobre a necessidade de sermos caridosos, a possibilidade que os ensinos dos Espíritos nos trazem para nos posicionarmos de forma diferente diante deste grande movimento que é esta revolução digital a que estamos sendo forçados a realizar por conta do Covid. No sábado de manhã estávamos fazendo a palestra lá na nossa casa, na sede da nossa casa Maria de Nazaré, na Rua 1. Em função da pandemia, não podemos mais receber o público que recebíamos. Estamos atendendo cerca de 60 pessoas por reunião, apenas 60 pessoas, distribuídas por várias salas da casa, garantindo a questão da segurança, sustentados pelos trabalhadores que podem subir, que não estão nos grupos de risco, e fazendo a transmissão dessa reunião, desse estudo, através das modernas tecnologias de transmissão de áudio e vídeo. E nos dando conta que, embora possamos franquear esse acesso para os próprios moradores da casa, da Rocinha, frequentadores da casa, que pelos mais variados motivos não podem estar na reunião por conta da idade, por serem portadores de doenças que os colocam em grupos de risco, muitas dessas pessoas não podem assistir à reunião pública, porque não possuem uma banda de internet em suas residências que os habilite a se conectar utilizando altas taxas de transferência de dados. Pessoas que talvez até pudessem ter essas bandas, mas não têm recurso para comprar o smartphone que os habilite a instalar o tal do Zoom. Uma senhorinha, eu encontrei ela essa semana e ela estava fazendo essa reflexão. Ah, meu filho, dizia ela, eu soube que vocês estão fazendo a reunião pela tal da internet. Uma senhorinha, acho que deve ter uns 80 anos. A minha filha até tentou me ajudar a instalar, mas o meu celular é muito velho e está sobrecarregado. Não dá para instalar o app que eu não sei nem o que é. E aí a gente fica pensando, como sermos caritativos, como termos uma postura mais caridosa,
como acharmos novas formas de ajudarmos as pessoas com quem compartilhamos este espaço chamado Rio de Janeiro, nos nossos círculos de relação. Como mobilizarmos-nos em favor não apenas da caridade moral, que é a mais importante delas, sabendo escutar essas pessoas, sabendo levar uma palavra de consolo, uma palavra de estímulo, mas também pensarmos nesta ação da caridade material que ainda é muito necessária em nossa sociedade. Esse ano ou 2 de pandemia servirá efetivamente para aumentar de forma grotesca a diferença entre ricos e pobres. Será que nós passos para onde possamos direcionar essas tecnologias e esses espaços possam distribuir essas tecnologias. Talvez trabalhemos ou tenhamos acessos a donos de empresas que sejam assistências técnicas, que possam realizar o conserto desses equipamentos a preço de custo para montar projetos sociais. Talvez possamos estabelecer parcerias com esses empreendedores que estão dentro das áreas de comunidade, para que possam ser ofertadas planos de acesso à internet mais acessíveis. Talvez possamos repensar a forma como nós estamos nos relacionando com a tecnologia, para que ela não franqueie apenas melhores facilidades de consumo e seja uma base para que possamos alavancar mais pessoas nesse movimento de progresso em que nós estamos inseridos. Temos a responsabilidade de utilizar todos esses recursos que estão à nossa disposição, a fim de que a humanidade a qual fazemos parte possa, como um todo, ser alavancada por esse movimento de revolução que está sendo nos ofertado através desta pandemia do Covid. Temos desafios e dilemas não apenas no campo da saúde, da economia, mas também na utilização dos recursos da tecnologia. E eu deixo para vocês o desafio de pensarmos cada um a partir de nossos pontos de vista. De que forma podemos utilizar melhor esses recursos tecnológicos aqui no
Obrigado, Guilherme, por essas reflexões. Ao término da reunião, nós só temos a agradecer e pedir, Senhor, que nos envolva, que possamos compreender a vida, os momentos que estamos passando, o tempo que estamos tendo para isso, tempo de reflexão, tempo de troca, tempo de entender o próximo. Como foi bem colocado pelo companheiro Guilherme, nós sermos produtores do bem, em prol do próximo, em prol da coletividade, da comunidade. Que essa prece possa ser estendida às pessoas que no momento estão desarmonizadas, as pessoas que estão na rua e precisando, em geral, de uma ajuda, de uma mão companheira. Que possamos ser esse elo de ligação que a doutrina tanto nos mostra e que nós possamos fazer estar ao nosso alcance. Assim, mais uma vez eu digo, agradecidos por esta casa, por essa doutrina, nós pedimos a permissão para encerrar a reunião desta noite. Boa noite a todos, fiquem em paz. Graças a Deus.